Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo, independente do horário. Estamos aqui mais uma vez na Universidade Zumbi dos Palmares. Esse é o nosso programa Afrobras News. Meu nome é Fernando Lavieri e eu gostaria de fazer uma descrição para quem tem problema de visão ou é cego, né? Muito bem, eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camisa polo cinza. Estamos aqui com o nosso comentarista fixo do programa, que é o Marcos Alexandre, especialista em direitos humanos e professor da Universidade Zumbi dos Palmares, e também uma presença especialíssima, que é o Cláudio Sampaio. Pessoal, antes de falar do Cláudio Sampaio, eu quero voltar à nossa campanha aqui. A Lei 10.639, como que ela está aí onde você mora? Se você mora perto de alguma escola pública, você deve saber, deve ter algum parente, filho, alguma pessoa da família que estuda nessa escola. Nessa escola está sendo ensinado a cultura e a história afro-brasileira? Contem aí pra gente, por favor, como que está isso na cidade que vocês moram, na escola que é próxima de vocês ou na escola que vocês estudam, por favor. Voltando, o Cláudio Sampaio... Bom, antes de falar disso, todo mundo assiste televisão, todo mundo sabe que tem um programa, que tem um cenário, que tem um apresentador, parará, parará. Muito bem, e quem que faz esse trabalho? Tem muita gente que faz esse trabalho por trás das câmeras, né? E o Cláudio, ele vai contar um pouquinho da história dele, porque não dá para ele falar tudo, senão a gente não sai daqui hoje. Cláudio, é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ceder o seu tempo aqui, eu sei que você é muito ocupado, tá bom? Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço, obrigado Marcos, é um prazer mesmo estar aqui, cara, que coisa interessante, eu rodei com o Fernando aqui, Fernando, você me deixou muito à vontade. Eu vou falar uma coisa para você, toda vez que eu me vejo numa situação dessa aqui, eu fico nervoso, hoje eu estou tranquilo. Que bom. Obrigado mesmo, tá? Estamos aí. Agora o boa noite do Marcos, que é sempre especial, que ele diz que ele é elegante, e é mesmo. Obrigado, Fernando, obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com uma pessoa especialíssima, que é esse convidado, que é o Cláudio Sampaio, que a gente vai aqui contar alguns apelidos dele pelos quais eu conheci, né? E Fernando, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, banana, né? E aí eu vou também fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, né, na faixa dos 50 anos, para quem tem problema de visão, para quem é cego, né, também todo o nosso respeito, né, até num futuro, em alguns programas que seja, pelo menos a gente também vai fazer alguma coisa em língua de sinais. É muito importante que a gente respeite isso. Essa Universidade Zumbi dos Palmares é profundamente inclusiva e a gente tem essa marca também aqui no programa, graças à sua direção, a direção do Marcelo, que também está por trás das câmeras, e é sempre importante a gente agradecer essas pessoas que estão na parte de trás da produção, e a gente fazer de uma forma que fique o mais inclusivo possível o nosso trabalho. Queria também, antes de passar a palavra para o nosso convidado, lembrar que essa campanha de ensino, abraçada aqui pela universidade, por você, no cumprimento da lei, é muito importante, e a gente pede que você realmente entre lá nos comentários, fale, comente isso, porque muitas vezes, e o Banana vai falar sobre isso, e compartilhe, muitas vezes a gente quer reclamar de que o negro não tem uma certa visibilidade, mas a gente precisa aprofundar a discussão e pensar, num determinado recorte histórico, o negro, principalmente os africanos, eles optaram ou continuaram a tradição oral. Nós temos a figura do griot, que hoje é resgatado, contador de histórias. Hoje, conversando com a minha esposa, a gente sempre bate muito papo e é muito legal. E eu falando para ela assim, o que eu sou? Ela falou assim, você é um contador de histórias. Isso para mim é um grande elogio, porque eu li recentemente aqui, vou trazer para comentar num programa, o Departamento de Crimes Metalinguísticos, feito por brasileiros, um gibi com apoio do Itaú Cultural, e aí o professor começa dizendo: o mundo existe por causa das histórias. Se não tivesse um contador de histórias como eu,
como o Fernando e um contador de histórias como perfeito. o Banana, nós não teríamos o mundo. Com certeza. E mais ainda, o verbo criou o mundo. A palavra criou o mundo. Aquilo que é visto através da palavra, da semiótica, do significado, é que diz o que é o mundo. Assim como o homem imagina, assim é. E aí eu fico muito feliz de fazer a primeira pergunta para o Banana, se o Fernando me permite. Como você, Banana, se transformou de Cláudio Sampaio em Banana, em Mancha? Qual é a sua história? Marcos. É assim, a transformação para a Banana, por exemplo, eu não tenho ideia desde quando, porque quando eu me vi, já era Banana. Aí, acredito que por conta do vitiligo. Mancha começou bem próximo da época de televisão, eu fiquei 25 anos na televisão, e aí acho que era muito mais fácil chamar de Mancha. Né? E o apelido é uma coisa sensacional. Assim, nós transformamos isso. Cláudio Sampaio é um nome lindo e maravilhoso, mas essa transformação é muito legal, porque você quando transforma por apelido, e com um apelido escrito na testa, vira um marketing, vira uma, sabe, é fascinante. Então, eu curto os dois. Não é só os dois, é que esses dois, Fernando, são os dois mais antigos aí que eu tenho, mas agora eu não lembro desde quando que é Banana. Fernando. E assim, antes disso, eu quero dizer para vocês que o professor Marcos também é jornalista, e por isso que ele está falando de ser contador de histórias. E o Cláudio também porque ele escreve, ele produz, ele faz um monte de coisa dentro do âmbito da televisão. Sim. Então, eu quero começar por aí. Cláudio, por favor, explique pra gente o que é o trabalho dentro da televisão, nos bastidores. É uma coisa sensacional. Isso é uma coisa, é mágico. É você poder conhecer, é você identificar quem é aquela pessoa, quem é o Marcos, né? Identificar quem é o Fernando. Por trás da TV é uma coisa sensacional. É você entrar num estúdio onde não tem nada, né? Eu vou falar para vocês a respeito de novela, que acho que é a coisa mais mágica que existe. Eu tenho 6 no currículo. Né? Novela de época, isso é uma coisa sensacional, isso é lindo, isso é gostoso. Isso é na pele, isso não é só vitiligo que é na pele, não. Sabe? O mundo atrás das câmeras também é aqui na pele, é uma coisa sensacional. Então eu tenho 6 novelas no currículo, né? E novela de época. Você fazer uma novela de época é uma coisa muito louca, você entrar num veículo, você está dentro de uma cidade cenográfica, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma transformação. Isso é muito gostoso. Mas, Cláudio, explica pra gente assim, um pouco mais detalhado, como que é? Você chegava lá e, monta um cenário, faz aquilo outro, colhe depoimento, o que você fazia? O que você fazia? De tudo um pouco. Eu tive várias passagens, várias. O cenário, por exemplo, nós chegar numa cidade, por exemplo, numa parte só verde, e ali você construir uma cidade. Quando as luzes se acendem, você percebe que é uma cidade. É fazer uma cena noturna como se fosse diurna. Entendeu? Então parece um estádio de futebol da quantidade de luz que tem. Né? A invenção, a mágica de inventar. Né? Você me fez uma pergunta e eu chego a uma situação que dentro da Casper Libero eu tive uma pergunta para uns alunos. Eu perguntei para eles, como que a câmera ela entra dentro da panela no programa Y lá de culinária e o vapor não entra na lente? E nenhum aluno sabia responder. Você já passou por isso, Fernando? Não. Você entendeu a minha pergunta? Sim. Como que uma câmera ela entra? Porque ela fecha na panela. Sim. Você tem ideia como que é isso? Não. Então, essa é uma das coisas que é da televisão que eu acho que é mágico. Tem um espelho com a posição, e aí a câmera não fecha na panela, ela fecha no espelho. Por isso que é fechado na câmera. Que se ela tiver um pouquinho aberta, vai pegar a alça da panela, por exemplo, né? O cabo da panela, pro lado contrário. Então, ela é fechadinha dentro da panela. É um espelho que cagueta. Nós somos capazes de gravar um comercial de qualquer refrigerante ou cerveja sem, Fernando, com a mesma cerveja aqui em cima da mesa, o dia inteiro, e ela permanece gelada. Como que é feito isso? Né? Porque ela fica ali bonitinha. Você passa óleo na sua mão, banha a garrafa, pega um borrifador e dá um banho. Quer dizer, você viu que mudança?
ela vai ficar o dia inteiro ali gelada, porque a água e o óleo não se misturam. É mais ou menos isso. Então, eu acho que... Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta, Fernando. Mas é isso. Me lembrou até porque eu gosto muito de rádio. E assim, antigamente, digamos, quando era jovem, antes da barba ficar branca, eu ouvia muito rádio, sempre escutei muito rádio. E eu ficava pensando, nossa, como é que constitui tal som? É mais ou menos isso que ele está explicando pra gente. Perfeito, Fernando. E assim, na verdade, essas coisas é interessantíssimo, porque você, no decorrer da situação, você aprende. E quando eu disse dentro da universidade, lá na universidade é interessante, porque você vai conversar com um aluno, o aluno está no primeiro ano, cara, e ele traz uma informação, um conteúdo, e aí isso fortalece isso, né? E a televisão ela é mágica, e todo dia vem uma novidade. Hoje é a internet. Não dá para subir um conteúdo só com a imagem. Tem que ter um rodapé, tem que ter um colorido, né? Então, é claro que é parte técnica e eu nunca tive na parte técnica, né? E aí, mas é isso, é mágico. Televisão ou imagem é uma coisa mágica, é mágico. Vocês não têm ideia, é o local que eu estou, né? O cenário, cara, é uma coisa, né? Olha que coisa linda, cara. Porque assim, quando tá constituído, quando tá ali, a pessoa fala assim, nossa, tá pronto, mas não tem essa... Tem que ligar. Daquele lado de lá, nós estamos aqui numa entrevista, daquele lado só tem tapadeira, né? Sim. Vocês sabem... Tapadeira. Explica para quem está nos assistindo, o que é uma tapadeira? É uma parede. É uma parede. É uma parede, é uma união de paredes com paredes, né? o tapadeiras com tapadeiras, que transforma naquele cenário, naquele set, naquele quadrado onde é gravado. Aí você, dentro dele, você coloca o que você quiser. Por conta do apelido, na novela, tinha um camarada que ele falava, chama o Mancha e manda o Mancha fazer. Mas não era porque o Mancha era o melhor, porque o apelido, ele é prático, e eu tinha trabalhado em outra emissora que esse camarada. Então a confiança era muito grande, mas não é que eu era o melhor profissional, não. Não é isso. Né? E essa transformação é interessante. Eu vou deixar vocês até comentar sobre isso, porque eu vim de um estágio, passei por outro e alcancei outro. Então, Fernando, é uma coisa que, quando você está ali, é uma coisa, você vai adquirindo, crescendo, subindo e amadurecendo, né? Então, eu montei cenário. Ainda, mas peraí, vamos voltar um pouquinho. Já que você falou disso, de começa por aqui, sobe e tal, explica pra gente, porque a gente está numa universidade, a gente tem alunos e tal, jovens que querem entrar nesse mundo, que estão fazendo curso de comunicação, de propaganda, que estão escrevendo, começando a escrever. Fala um pouquinho de como que foi a sua caminhada aí até chegar no primeiro emprego da TV ou outro. Como você se formou nesse ramo? Ô, Fernando, fugi da escola muito cedo. Sou criado na periferia, né? Negro na periferia. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. Então, não tinha muita opção. 12 anos eu já era profissional dentro de uma empresa, né? 12 anos. E já com registrinho, bonitinho. Podia naquela época? Podia. Eu naquela época não, que eu não sou muito. Não é muito antigo, né? Mas assim, com 12 anos já era profissional, já estava, né? E a televisão, quando eu enxerguei, que eu vi, foi por conta desse trabalho. Eu tinha aproximadamente 24, 25 anos, e eu fui para dentro da televisão fazer um trabalho para esta empresa, o qual eu me encantei. E perguntaram, o que você faz? Eu falei, colocaram para montar cenário. Então eu fui montando o cenário, cheguei a ser assistente de estúdio, né? Então, assim, passei por diversos momentos, né? Um crescimento sensacional de você poder ser o assistente, o número 1, de apresentadora dizer assim para você, ou não, ela olhar para um lado em pé, 20 segundos, e ela olhar para um lado, olhar para o outro, eu passo correndo, pego a caneta dela, por quê? Porque o apresentador tem que ter alguma coisa na mão, o apresentador tem que estar com a caneta na mão, e aí passar correndo, pegar a caneta, passar por ela e sair pelo outro lado, e quando ela entrar no ar, ela fala, obrigado, hein, mano, você... Essa sensibilidade. Então, né? é passar... O patamar são esses, né? É você estar atento
dentro da programação, dentro do que você está fazendo, né? E as pessoas começam a te olhar. O Mancha era um excelente profissional. Então, fui maquinista. O que é maquinista? O cara que monta o cenário. Fui contra-regra, fui aderecista. Aderecista hoje vocês conhecem só na escola de samba. Então, eu tenho uma coleção de DRT. Coleção de DRT. O que é o DRT, para quem está nos assistindo e não conhece? Todo profissional na área Y, ele tem que ter um registro. E esse é o registro, DRT. É o CRM do médico. Perfeito. Então eu tenho alguns DRTs, né? E eu passei com a Sônia Abrão, por exemplo. Não sei se poderia. Pode falar, não. A Sônia Abrão é sensacional. Eu acho que é uma pessoa que. Cara, eu tenho entrevista com a Sônia Abrão, acho que está nas minhas redes sociais. Depois que eu saí do programa da Sônia Abrão, eu passei com a Sônia Abrão no Sistema Brasileiro de Televisão. A primeiro lugar foi na Rede TV, Sistema Brasileiro de Televisão e Record. Nas três. E era aquela mulher que falava assim, Mancha. Então, o nome é Mancha. Não dá para falar. Preconceito sempre vai existir. Porque o preconceito, Fernando, ele está entrando aqui no preconceito, mas eu volto de novo lá. O preconceito, ele está, sabe aonde? Como é que eu vou te processar? Você só tem preconceito aqui, ó. Você imagina, olha lá. E aí você criou um preconceito a respeito de mim. Eu já entrei no metrô, colocar a mão aqui no ferro aqui, e alguém olhar para minha mão e retirar a mão e sair de perto. Então isso existe. Mas isso me valoriza demais. Isso faz com que, sabe, crescer. Opa, cada vez mais. Porque negro e com vitiligo, que infelizmente muita gente ainda não é suficientemente esclarecida para saber. Você vai falar melhor, mas vitiligo não pega. Vitiligo não é uma doença de pele, né? Não é nenhum juízo de desvalor, não é nenhuma marca de Caim, não é porque na outra encarnação você grudou chiclete na cruz, aí nessa encarnação você nasceu marcado, né? Você é filho de Caim. Não tem nada a ver. E além de não ter nada a ver, fazendo um adendo já, eu queria te perguntar, essa sensibilidade que juntou você chegando na televisão, você vai tirar tudo isso de onde? Porque pelo que eu sei, o que eu já ouvi de você, você tinha tudo para ser uma pessoa não tão feliz e não tão bem resolvida se você for contar a sua origem familiar. Você pode contar? Posso. Como é que veio? Posso. Eu, antes de nascer, eu já tive algumas dificuldades. Minha mãe, negra, 14 anos, engravidou. O pai dela disse, ou tira, ou vai ter que doar. Quando eu nasci, tinha um casal já esperando e eu fui doado, né, para aquele casal. Isso no estado da Bahia, numa cidade pequena. Por isso que uma mulher de 14 anos, numa cidade pequena da Bahia, que eu tenho 56 anos, há 56 anos atrás, era uma dificuldade muito grande, né? E eu só fui conhecer ela tem uns 10 anos. Maravilhado, pessoa sensacional, curti demais. Tem 10 anos que eu conheci minha mãe, que eu não conhecia, porque eu não sei quem é. A minha história se perdeu. E aí o que acontece? Esse casal me levou, eles viveram juntos somente 1 ano, e o casamento acabou. E agora? Eu estou registrado no nome dos dois, o que eu com 1 ano de idade faço? Tomar meu rumo aí, cara. E aí a mãe falou, é meu, e eu levo. A mãe, a que registrou, a que me levou. E foi morar em outra cidade junto com os pais dela. Quando eu estava com 3 anos, que apareceu para 4 anos o vitiligo. E aí vieram embora para São Paulo. Eu tive padrasto, que não é fácil ser criado por padrasto, certo? Não é fácil. Então, vamos lá. Criança, sem pai, negro, com e vitiligo. agora com vitiligo. Né? E agora com vitiligo. Cara, isso pra mim é uma coisa sensacional. Que lição de vida, sabe por quê? Tenho 2 negrão em casa, que é uma bênção, cara. Antes do casal eu tive uma filha. Não? É outra. Sensacional. Você pai, tem 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Então, Kaique, Vinícius e Tamires, um beijo pra cada. Cara, são sensacional. Sem contar a dona Regina. Cara, aquilo manda na minha vida. Aquilo me põe de castigo, mas tudo isso é interessante. Fugir do assunto. Não, mas assim, tá é que é pra dizer, né? Olha de onde que eu saí, Fernando. Entendeu? Eu tinha um amigo que dizia assim, veio lá da Bahia comendo raiz de pau, que eu não sei nem o que é isso, pobre, Cara, que legal hoje.
Que legal hoje poder dizer isso. Sou apaixonado por Dona Regina, não tem problema nenhum em dizer isso em lugar nenhum. Sabe, a única que foi colocado na minha vida foi Deus que me deu. Porque só diz a Bíblia que só tem 2 tipos de mulher, a sábia e a tola. Aquela dali é muito sábia, que me deu 2 filhos. Sensacional os caras. Os caras são... Né? Você fica até emocionado. Claro, me diga claro, uma coisa claro. aí. Vinícius e Kaique, um beijo. Tamires, onde você estiver, beijão. Porque a Tamires hoje ela vive em Belém do Pará. Né? Então, um beijo para ela também. Agora, você pensa, você fica até emocionado, construiu sua família tomando a frente do Fernando. Desculpa, Fernando, mas Imagina. você pensa... Não podia ser justamente o contrário? Você querer dar para as outras pessoas ou para a sociedade aquilo que você não teve? Como eu não tive, como eu sofri, como eu fui marcado, como eu fui apertado pela vida, então eu vou devolver isso para a vida. Eu sou ruim porque a vida foi ruim comigo. Não, e tem mais. O vitiligo. Quando que você se percebeu com vitiligo, né? E assim, você chegou aí no médico e falou assim, doutor, eu quero mudar isso. Ou não quero mudar? Essa mulher que me criou, eu acredito que o maior sonho dela era tentar fazer com que o vitiligo desaparecesse da minha vida. Eu comecei a conhecer vitiligo quando chegou aos 7 anos que falaram, tem que ir para a escola. Eu falei, eu não vou. Porque o bullying na rua era muito grande. Entendeu? Era muito grande. Fernando, você viu aqueles cavalos pampo? Eles me chamavam de cavalo de índio por causa daqueles cavalos. Sim, malhado. Pampo, malhado, né? Sei. Pô, os caras me chamavam de cavalo de índio. Eu falei, quando eu chegar na escola, aqui uni, já tinha essa mentalidade. 40 alunos dentro da sala de aula, tô perdido. Né? E isso aconteceu mesmo. E é incrível porque depois, Fernando, eu percebi que o apelido Banana era chamado pelos professores. Aí de um professor hoje... Se ele chamar o aluno pelo apelido, meu irmão. E eu fui chamado pelo apelido pelos meus professores, e quase todos, Fernando. Era uma situação, né? Então, o vitiligo, ele faz com que eu comece a acordar. Eu preciso me despertar, que se eu ficar aqui parado, cara, é o português correto, eu tô ferrado. Não vai dar pra ficar parado aqui, não. Né? O cara tirava uma onda, eu falava, se eu for no embalo do cara... Aí o outro vai tirar uma onda também. Porque no meu tempo de criança, tinha que tirar onda com a cara do outro. Entendeu? Hoje não pode. Hoje, né? Então foi desse jeito. Cara, e eu falo do vitiligo, parece que eu gosto do vitiligo, né? Parece que eu sou apaixonado pelo vitiligo, né? Sabe por quê? Porque alguém me chama de mancha. Tá escrito aqui, ó, na minha testa. Cara, isso é um marketing tanto. Isso é marketing. Quando eu falo que lá dentro da empresa, os caras falavam, você fala com mancha. Se você me permite, trabalhando, tive uma empresa que eu trabalhei, se chamava Fábrica 5. Era do Klaus, do Gugu e do Falabella, aqui na Radial. Qual que era meu trampo? Dia de sexta-feira à noite tinha um programa que era do Klaus, que era um dos sócios da casa. Meu serviço era um serviço de mulher bonita e elegante. Eu ficava dentro da casa, não tinha celulares, tanto como tem hoje, e lá na portaria alguém dizia assim... Por favor, QAP aí, alguém próximo do Mancha? E aí, por favor, fala pra ele que tem fulano aqui. Quando eu chegava lá, o cara falou, ô Mancha, prazer. Me falaram que eu ia encontrar um camarada e ia ser fácil de identificar e o nome dele é Mancha. É marketing ou não é? Era fácil ou não era? Então, eu não sei se o diretor criou isso, não sei se ele tinha um preconceito comigo, porque esse preconceito só existe quando, né? Então eu não tinha. Esse aí não. Né? Esse não tinha. Eu tinha aquele da condução, eu tinha aquele de chegar num lugar, tá bom, a pessoa pegar na ponta dos dedos, essa coisa sim, Fernando, esse preconceito sim, né? Mas, e sei que fui tirado também, porque muita gente, você chega no local, muitas pessoas, ela cria o preconceito com nós, aqui. Como é que eu posso fazer qualquer coisa, ou processar, ou falar alguma coisa, se ela só está pensando? Eu sei que ela está pensando. Eu sei que ela está pensando. Mas você considera que isso é um... É um pré. É um comportamento racista ou é um comportamento ignorante, que a pessoa não sabe o que é? Com vitiligo, ele pode até chegar... É racismo, mas ele também pode chegar à segunda opção. Mas
com a cor, racismo total. Nasci negrão, pô. Né? Nasci negrão. Então, cara, eu sei como é que funciona. E eu vivi na periferia. E na periferia nós éramos a maioria, e somos a maioria. Não, somos a maioria. Na periferia quem domina o negócio é melanina. É melanina, meu irmão. Não dá. Não vai achando que outra coisa. Não podemos perder o boné, não. Estamos na pegada de pá, e já era. Entendeu, Fernando? Entendi. Vamos voltar agora para a parte profissional. Me diz o seguinte, quantas emissoras você já trabalhou, hein? Fernando, eu trabalhei, acho que em todas, contando com os freelances, né? Porque televisão rola muito freelance. Agora, funcionário eu fui do SBT. Essa foi a primeira casa. Segunda, extinta TV Manchete. Tá. Né? E depois eu fui para a Rede TV, porque a própria Manchete transformou em Rede TV. Cheguei a trabalhar em duas ao mesmo tempo. Fui para a Record e a minha última casa foi a TV Gazeta, que é a melhor casa que eu trabalhei. Eu acho que ela consegue competir com a SBT. São duas emissoras sensacional. Quando você vê algum funcionário do SBT dizer assim, aquilo é família. Pode ter certeza, é. O Marcos esteve com a galera do SBT, né? Marcos é recente, né? Sim. Mas assim, Marcos, Fernando, é sensacional. Mas diz uma coisa, explica pra gente as diferenças entre uma e outra. Em que sentido, Fernando? Sentido Porque profissional. Sentido de ter material para trabalhar, de essas coisas, de ter facilidade nos processos. A melhor empresa para mim trabalhar hoje foi a Gazeta, porque ela não entra naquela briga de Ibope. Ibope é uma coisa louca. Ibope é uma coisa louca. Fala um pouco disso do Ibope. O que é o Ibope? Eu trabalhei com um apresentador dia de domingo. O apresentador, ele apresenta 30 segundos e corre para um monitor. Nós temos um monitor qual mede o Ibope. Né? O número que está naquele momento. E ele está brigando diretamente com o outro, que eles estão assim. O número de televisores ligados dentro daquela Monitores região. ligados dentro daquela região. Tem uma coisa muito interessante sobre o Ibope, que o Silvio Santos lançou um programa chamado Casa dos Artistas. E a Globo lançou um programa chamado Big Brother. Os dois dando 31 pontos. Uma briga, um ia pro break e o outro ia junto. E lá na TV Cultura, um programa sensacional, dando 1 ponto. É doloroso, mas isso é o Ibope. Isso é o Ibope. É medindo monitor a monitor. Aquele monitor na sua casa, ele mede. Ele vai para o satélite, que o satélite cagueta, qual que é o número de monitores ligados naquela emissora. Duas perguntas em uma. Você, tendo essa consciência, você consegue perceber o que o povo quer ver? E outra coisa, se o povo quer ver isso que você vai nos explicar, isso como que se traduz para as redes sociais hoje? Porque, assim, é a mesma pessoa. Ela está no celular e está na TV. Perfeito. O que o povo gosta de ver na TV? Então, na verdade, essa explicação sobre 2 reality show bombando, eu acredito que é chamadas, merchan, propagandas e etc, etc, etc. São 2 emissoras de peso. Eu estou me referindo a Sistema Brasileiro de Televisão e Globo. Eles têm peso. Peso de marketing, né? Peso de publicidade. Peso. Publicidade. Peso. Então, ele vai lá e castiga, enxerta, né? Quando o programa... E ele não entra no ar hoje, às 18 horas. Ele entra 1 mês atrás com chamada. Eu vejo emissoras que ela começa a mostrar o cenário. Tá? Vem aí. Vem aí. Vem aí. Né? Então, ela vende o cheirinho do churrasco. Ela vende, ela começa por aí. Mas eu digo assim, é novela, tudo. É futebol, o que é mais? Que chama mais atenção? Depende. Vamos colocar horário? Qual é o horário? Porque tem um horário. Eu não posso, 16 horas, colocar o Faustão para falar. Eu tenho que colocar Palmeiras e Corinthians. É um horário nobre. E 8h30 da noite, de segunda a sexta, pode colocar futebol? Não, é Jornal Nacional. Hoje nem tanto, mas antigamente as pessoas vinham para casa correndo para assistir o Jornal Nacional e depois assistir a novela. Mas você está chamando isso do quê? De costume nacional? Ele se torna costume. Mas ele começa com uma chamadinha, com uma propaganda, com um merchan. Ele começa sendo plantado. Fantástico está no ar. Mais Então, mas você está dizendo para a gente que então a grade fixa e a continuidade de programas ela é relevante para a audiência. Com certeza. Com certeza. E tem mais uma coisinha, né? Você vê que tem programas que lançam
não sobrevive. Não dá, não dá. E tem programas bons. Eu acompanhei um programa e minha esposa perguntou, cara, esse programa é muito bom, por que ele não tem vida? Ele teve pouquíssimos episódios e acabou. Então explica isso. Por que tem Por que programa ele acabou? que dura 50 anos e outros que acabam em Então, um ano? Fernando, quantos patrocinadores você tem hoje? Quantos você tem aqui nesse programa? Se o patrocinador não chegar, não tem vida. Não dá, não dá, não dá. Agora, aquela mulher que faz o programa de manhã lá e tal, e... Pô, aquele programa é rico. Aquele programa tem um produto que é colocado na bancada e ela fala do produto. Você acha que aquela cerveja que apareceu na novela é na faixa? Não é. Não é. Não vai falar o nome. Mas o merchan está escancarado. O merchan, ele mantém. Vamos lá? Eu quero comprar seu programa. Quanto é que seu programa custa hoje, Fernando? Eu quero esse programa diário agora. Não, mas aí para fazer diário eu preciso de... Tá bom, você vai colocar meu logo aí... É mais ou menos isso, Fernando. Entendeu, Marco? Mas digamos assim, um programa que não seja, como que eu vou explicar? Digamos, não é tão apelativo. Mas ele é de qualidade. Só que ele não tem patrocínio, como você acabou de explicar. Como é que eu mantenho esse programa no ar, sabendo que ele tem qualidade, sem patrocínio? Ou não mantém? Não tem jeito de manter. Eu vou tentar lembrar um. Eu não lembro. Não lembro de um programa. Não lembro. Então, assim, eu falei sobre o financeiro, né? Porque o merchan é que manda. Quando ele entra pro break, cara, aquilo é caríssimo. Eu não vou falar os nomes, mas você já viu Caríssimo. no break, eu falo break comercial, né? No comercial do Jornal Nacional, fala para mim o nome dos produtos. Você viu os produtos? E qual é o valor desses produtos? Então esse produto mantém o programa, mantém e mantém. É ele que manda. É ele que manda. Quanto que é o pacote? O pacote é Y. E ele vai manter o Jornal Nacional exatamente por 45 dias. Por 3 meses, 90 dias. É ele. Porque televisão é cara? Televisão é caro. Então, mas peraí, mano, você falou que o programa ele tem que ter qualidade para ele ter aceitação do povo. Para o povo assistir e ganhar audiência. Certo? Certo. Mas se ele tiver audiência, necessariamente ele tem patrocínio, Ele tem um ou não? patrocínio. Se ele tiver... Então tá casada a coisa. Tá casado. Como a gente sabe que existe programas que ele saiu do ar. Sim. Sumiu. Sim. Evaporou. Por quê? Não tem patrocínio. Não teve. Eu comentei com você que eu tive um lance. Algumas coisas do Gugu, fora do SBT, eu trabalhei. Eu trabalhei num programa chamado Domingo Total, que passava na TV Manchete. Eu fiz Escolinha do Barulho, também foi do Gugu. Eu trabalhei com Escolinha do Barulho e fiz um que não deu certo, chamado X-Pirito. Era um Chaves. Espírito. Era um Chaves brasileiro. Nunca foi ao ar. Provavelmente não teve, porque se aquele lá tem, pô, isso aqui também vai ter. Foi feito. Não vingou. Não vingou. Entendeu? Não vingou. Ele não teve vida aqui. Então morreu. Agora, Escolinha do Barulho, sensacional. Que sucesso. Né? A Fábrica 5, para mim, foi um... Eu via Gugu também, porque o Gugu era sócio, era o Gugu, né? O Cláudio Falabella. Por que eu fui para lá? Por conta do diretor. Onde o diretor do Gugu estava, chamado Homero Salles, onde ele estava, eu estava junto. Onde o Homero Salles estava, estava envolvido. Né? E foi um cara também sensacional. Um cara que, na minha vida... Você falou do Gugu. Você acha que o Gugu ainda, com todas as homenagens que foram feitas a ele ainda é subestimado como homem de negócios? Eu acredito que ele deveria ser mais incensado ainda como homem de negócios. Porque que grande empresário de comunicação foi Gugu Liberato. Sem dúvida, sem dúvida. O próprio patrão dele disse isso, né? O patrão dele disse, cara... E aí pegou, porque quando o patrão disse, falou, esse cara ainda vai me substituir. Esse camarada... Aí pega, né? Todo mundo falava isso. No dia que o Silvio Santos foi embora, o Gugu é o cara. Que ironia, né? E diz uma coisa, explica pra gente. Por que tem nomes como o Gugu que sobem e outros que não vingam? Mesmo às vezes tendo até mesma postura, às vezes até o mesmo conteúdo. Fernando, você lembra quando eu disse assim, olha,
Eu não era o melhor profissional naquela área. Nós éramos em 30, 40, né? E as pessoas falavam, mancha. As pessoas lá fora, primeiro ela escreve, fecha um pacote e fala, é esse aqui. E o Gugu não começou totalmente com sucesso. Ele começou com um programa. Aí foi... né? E disparou e subiu. E talvez aquele momento que o Gugu foi criado era um momento que teve algumas coisas que levou o Gugu a isso. Lá do outro lado, Marcos, tinha outro. E colocaram o Gugu para quê? Para competir com o outro. E o outro já estava. E aí os caras foram, né, juntos. O Gugu chegou a passar até a frente. E você estava lá nesse momento? Eu vivia. O SBT, no início de tudo, ele era dividido em unidades. Nós tínhamos uma unidade a mais popular, que era eu esqueci o nome do bairro. Na Vila Guilherme. Sumaré. Eu fazia parte do Sumaré. Sumaré, o que tinha? Jô Soares. 2 infantil. Novela. Lá na Vila Guilherme era novela, jornalismo, só jornalismo, e tinha o Serginho Groisman. E tinha a outra unidade, que era o Silvio, era o Gugu, era a Hebe, era a elite, né? Então, linha de show, eu não enxergo linha de show melhor do que a do SBT em lugar nenhum, é a melhor linha de show que eu já vi. O que é linha de show? Linha de show é exatamente... a Hebe, o Gugu e o Faustão lá no outra emissora, isso é uma linha de show, né? A gente divide linha de show, novela, como na televisão também a gente divide, né? Quando o menino veio aqui e tal, falou, mano, sua camiseta e tal, arrumou a câmera, ele é da técnica, e é técnica, então vamos dividir. E aí vem cenografia, que é exatamente isso aqui que nós estamos enxergando. Vai ser feito com uma mesa e aqui no fundo aqui eu tenho a foto e etc, etc. Então, cenografia, né? Então é a técnica, cenografia, né? Claro que tem os outros e tal, que nem eu hoje eu trouxe um guarda-roupa, né? Aí chegou ali, eu trouxe meu guarda-roupa, eu vou chegar lá, vou meter um blazer e tal. Aí chegou ali, os caras, você tá, pá. E aí quem é que vai olhar isso? Nelsinho, pô. Nelsinho veio junto, Nelsinho falou, não, sai fora. Vai pôr blazer, não. Ô, Nelsinho tá em todas comigo, cara. Na linha do Fernando, você conhece os bastidores. Quais são os grandes perigos para quem está nos assistindo? E eu falo perigos, a gente sempre pega e fala assim, sem moralismo, sem nada disso, mas... quais são os grandes perigos para quem vai trabalhar na televisão, tanto da sua ótica? Primeiro, quem trabalha na técnica, e depois quem vai, você viu muita coisa, quem trabalha na frente, na TV. Né? Quais são os perigos, quais são as armadilhas que o profissional da técnica, que trabalha nos bastidores, e aquele que mostra o rosto, se são iguais, se parece, por quê? Eu vou até falar isso porque de uma vez eu ouvi, mas ele trabalha no SBT, ele trabalha na televisão, e aí aquela coisa assim de uma eu vou tirar alguma vantagem. O que você pensa disso? Eu enxergo assim, tem situações que o camarada que está por trás... Vou falar como assistente de estúdio. Você pode passar uma informação, porque você usa a informação para o apresentador, por mímica, por dália. Dália é aquela cartolina que, né? Então, você passa a informação. Se você passar uma informação, ela interpretou errado ou você passou errado, pode criar um problema muito sério, né? Então, você pode ser punido e punir ainda um apresentador. Eu vou te falar uma coisa... Sônia Abrão sai da mesa e vem para outra mesa em pé para fazer um merchan de um café popular, conhecidíssimo que nós temos no Brasil. E foi dito, foi negociado, nós conversamos. Na hora que você colocar a mão, você vai pegar aqui o bule, vai virar o café, tem que mostrar o café. E aí ele tá quente, né? E aí ela não conseguia lembrar onde que estava, se perdeu onde que estava ali o café, uma coisa muito boba, e eu enfiei a mão. E coloquei o negócio mais próximo. A mão vazou. O dono do produto no dia seguinte foi lá. Mas ele não foi reclamar. Ele falou, cara, eu vi sua mão.
Eu tremi quando ele falou, eu vi sua mão. Mas o cara falou, cara, ficou legal, ficou show de bola, sensacional. Mas isso é uma interpretação que cada um tem, de repente, se é outro, ele pede até compensação. Então aí era. Olha. Né? Mas ele falou, cara, eu vi sua mão, você colocou a mão e tal. Outra coisa que o diretor da Sônia Abrão sempre disse: se for para entrar, não entra meio que escondidinho, meio de ladinho, meio. Não, entra, assume. Assume. Entrou, assumiu. E foi por isso que a coisa foi. Porque nós tínhamos que fazer isso. Nós tínhamos que entrar. Tem que fazer. E um programa que nem o dela, que você vê somente ela na mesa. Deixa eu só interromper um pouquinho. Então, isso é bem legal, principalmente para a juventude. Isso que você falou. Tomar pé da situação. Agora estou aqui, percebi um negócio e vou ajudar a apresentadora. Mesmo que eu apareça. Mesmo que eu apareça. Assumir a Isso é identidade. muito legal. Fernando, acho que isso é em tudo, viu? É porque, na verdade, é em tudo. A coisa foi mudada, como você falou, pô, eu sou do tempo do rádio. Eu também, eu ia pro estádio com um radinho aqui, ouvindo futebol, né? Que, não sei se vocês vão rir, mas eu sou santista. Santista. Não, ri não. Por quê? Eu, Pelé e Robinho, nós estamos na mesma pegada. Entendeu? Mas é tudo, nós torcemos profundamente Para que volte. para que ele volte à primeira Não era isso que eu divisão. ia falar, tem que falar. Nós torcemos, e é da vida, né? Não, Agora é da vila, não é da vida, é da vila. É da vida. É da vila. Eu, Só tá particularmente, faltando. eu gosto de enfrentar os adversários quando eles estão fortes. É. Porque aí valoriza a vitória. É, e só tá faltando agora o São Paulo, né, para poder ficar todo mundo igual, né? Para pegar os grandes times, tipo assim, todo mundo rebaixado, né? Podia fazer isso. Eu tenho esse hábito e esse costume de fugir da coisa. Qual foi a pergunta aqui? Que eu responder? A pergunta eu quero eu te saber. interrompi. Conta aí. Não, o Fernando falou, foi muito bem. Puxou essa linha. Eu quero saber quais são os pecadilhos, quais são as armadilhas. E você já está contando uma, de outra forma. Mas o que o profissional pode cair em erro lá na técnica e o que mostra o rosto? Você já falou de um dos problemas. Tem que se assumir, né? Tem que ajudar. Se é para aparecer, tem que aparecer de verdade. Mas tem um assédio? Tem olha, ele trabalha na televisão. Tem um assédio? Tem. Como é que você lidou com assédio? Como é que a pessoa da técnica deve lidar com assédio? E talvez com quem mostra o rosto, qual o caso que você viu que a pessoa não soube lidar ou soube lidar? Então, eu vou falar do Mancha. Não só vi com quem está lá do outro lado o assédio, vamos embora. Eu levo, eu pago. Como também comigo. E eu não soube lidar com isso, porque quando você é convidado, você se perde completamente. Você se vende. E eu me vi em algumas situações assim. Lá é tanto. Quer ir? Eu tô indo agora. Então hoje eu não faria uma coisa dessa. De jeito nenhum. Eu tô fora. Não me chama por conta do financeiro que eu não vou. Entendeu? Mas eu já me vi assim. E mudei. Eu ouvi a dona Regina algumas vezes dizer, cara, para, senta e não vai fazer isso. Isso é besteira. Né? Até a minha saída da televisão foi por conta da política. Um prefeito falou assim, eu quero você do meu lado. E eu abandonei a televisão e fui trabalhar com o cara. E a dona Regina, para tudo. Cara, esse é meu porto seguro. Dona Regina, eu vou te falar. Novamente, dona Regina, um beijo. Um beijo. É o outro lado seu, que você também, com todo esse conhecimento de comunicação, você foi para a área política. Perfeito. O que você sentiu? Mas antes da política, deixa eu só voltar que isso aqui eu fiquei curioso. O quê? Quando você diz passar informação para o apresentador, fala o que é isso? Que informação que você passa? Como que é passar? A direção, ela tem uma comunicação via ponto, comigo, com ela. Ela usa um ponto miúdo dentro do ouvido e eu uso um aparelho aqui. O diretor fala comigo e fala com ela. Mas se ela não pegou o dela, eu do lado de cá eu faço mímica, vira cambalhota, faz o que você quiser, mas a informação tem que chegar. Né? A gente tem algumas mímicas. Por exemplo, vai subir, break. É hora do intervalo. Você tem o merchan. O merchan é 1 minuto e meio. Então você faz para ela. Deu 1 minuto já. Perdão, você começa pelos 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Que ela sabe que ela tem que parar. Não, é 30 segundos corridos, 1 minuto. E depois você começa, nos últimos 30 segundos, pedir para que ela encerre. Então, você não fala, você é mudo. Primeiramente, 30 segundos corrido,
1 minuto. E aí depois você começa a entrar em desespero. Se tiver que entrar e tomar o microfone e falar, parou, você faz isso, mas é assim. Então, o ponto é que, mas é todo orientado por um diretor. Diretor que manda, né? Diretor que E Mancha, se acontece alguma coisa, por exemplo, aqui um exemplo, né? Morreu uma pessoa importante, como que você avisa para que aquele apresentador dê a notícia? Ou dá uma... Hoje a informação chega via internet. A produção lá dentro já imprimiu, já trouxe, e eu sem problema nenhum entrava, entregava o papel, olhou, era assim, simples, simples assim. E aí dá-se a notícia. Não precisa fazer uma dália para isso, mas você traz a informação, né? E chega ali e tal, olhou, entendeu? Acho que foram várias. É raro às vezes que aconteceu isso de chegar uma informação. Por quê? Porque fulano acabou de morrer. O homem também fala no ponto dela. Tá. Entendeu? E ela já fala assim, ó, nós não temos informação, não assume o negócio. A pessoa, o apresentador diz, acabou de falecer, né? Fulano acabou de falecer, e aí, em seguida, daqui a pouco eu trago mais informações, e chega essa informação, porque hoje é prático, imprimiu, trouxe, entregou, mais ou menos assim. Então nós estamos aqui divididos. Tem alguém lá dentro da sala de produção, e tem alguns dentro do estúdio. Então essa coisa chega na mão né? Isso aqui é para entregar para a mulher, né? Isso aqui, eu já passei por situação, não de ter que entregar, mas uma mulher, uma situação muito complicada, com filho, etc. Ela entrava no programa, fazia a pauta e depois ia entrar o filhinho de colo, bebê. E aí eu fiquei incumbido de entrar com essa criança. Quando eu entrei com a criancinha no colo, que foi entregar para a mãe, a criança rejeitou a mãe, virou e grudou no meu pescoço. Meu Deus. E isso já no ar. Isso é uma coisa... Não, e é gostoso. Cara, aí, como dizem meus amigos muito próximos, o Manchadinho se sentiu o cara. Se sentiu. Falou, não, pô, tô bem. Não. Tá fazendo mais sucesso com a criança do que a própria mãe. Mas repete a pergunta, por favor. Agora, a gente falando de assédio, o assédio profissional, financeiro, que as pessoas têm uma imagem, mas ele entende muito de comunicação, vou puxar ele para trabalhar comigo na área política, e isso cria um problema muito grande com empresas de comunicação, né? Porque você não pode estar trabalhando muitas vezes para uma área política ou às vezes para um outro empregador e você trabalhando ali naquela área da comunicação. Tem um conflito de interesse. Mas assim, e tem o conflito de interesse da pessoa querer achar que te agradar ou te cantar, ou cantar mesmo, a mulher te cantar ou o homem te cantar, vai conseguir uma vantagem, vai conseguir um espaço na televisão. Você passou por situações dessas? Não passei. Eu passei uma completamente diferente, que Nossa, quando eu estava na escolinha do Barulho, eu viajei uma vez, eu estava em Brasília, nós viajamos com algumas pessoas da escolinha. E uma das pessoas da escolinha me perguntou para mim, você falou com a Regina? Ligou para a Regina? Eu falei, liguei, falei com a Regina. E uma das meninas que era atriz, que fazia parte do elenco, perguntou, e quem é a Regina? Eu disse para ela, minha esposa. Esposa? Mas um espanto muito grande. Esposa? Falei, minha esposa. Você é casado? Falei, sou. Cara, eu jurava que você era viado, que você era gay, que você, sei lá, mas isso aí não. E aí eu perguntei, mas eu tenho jeito de gay? Total. E eu nunca me vi dessa forma, mas ela me descreveu como gay. Então a mente da outra pessoa, você não tem ideia. Pode ser que alguém me estudou e passou isso na cabeça, mas eu nunca passei. Nunca vivi isso, alguém chegar e fazer um assédio e tal. Não. Talvez pela sua postura sempre... Sim. E assim, eu acho que eu cheguei um homem maduro na televisão, né? Então não chamava atenção. Não por conta de beleza, que beleza eu sempre tive, fui sempre bonito, nasci bonito, mas... Pode falar, Marcos. E do outro lado? Não, concordo. O outro lado é muito sigiloso. As pessoas, eu vinha contando uma história pro Nelson, e eu falei pro Nelson, eu vivi uma vez um cara dizer, quanto que custa aquela pessoa? Porque todos têm um preço. Eu queria ela. Então, com certeza, todas essas pessoas, isso aí foi para mim, contaram comigo. E aí, é claro. Você lembra quando? Quando? Isso foi... Eu vou lembrar do programa, então se o programa foi nessa época, em 2000. Não faz muito tempo. Faz muito tempo.
Eu sou um pouco antigo de televisão, né? E nem faz muito Não, tempo. tô dizendo, não faz muito Não tempo. faz muito porque, tempo, tá. porque, assim, o assédio, principalmente as mulheres, a gente escuta os burburinhos. Ah, fulano de tal, não sei o quê. Mas esse assédio, Fernando, ele é meio sigiloso. A pessoa vai somente ali. Ela não faz escândalo, ela não faz barulho, por conta de uma centena de coisas que podem vir a acontecer com ela. Ela faz quietinho. Quem não presta, faz no silêncio. Faz no silêncio. Então eu, ali nos bastidores, não ia saber. Não vai saber. Primeira oportunidade que a pessoa tiver, troca telefone e depois, hoje é mais fácil, entra na Tá. rede social e fala, eu pago a janta. Vamos jantar? Então, daí pra frente. Eu acredito dessa forma, enxergo desse jeito. Eu não sei E se- hoje, para os meninos novos que estão entrando, as meninas novas que estão entrando, dessa sua visão, qual o principal conselho, então, para se preservar profissionalmente e para poder passar por 25 anos de carreira e falar assim, ó, vi e venci? Qual o principal conselho? Para poder entrar nesse mundo da comunicação, da televisão, ou na frente ou atrás das câmeras, pelo que você viu tudo, e falar assim, ó, segue isso, para você poder olhar para trás daqui a 25 anos e falar, ó, meu, eu consegui. Usar vocês dois. Se eu chegasse na televisão e encontrasse vocês dois, jamais cantaria vocês. Sabe por quê? Seriedade. Vocês são sérios. Então, você não precisa se vender para alcançar. Não precisa. Não há necessidade. E se não se vender, vai chegar. No meio do caminho, acabou tudo. Eu me vendi por algumas moedas. Um saquinho de moedas ali. Sabe o que vai acontecer? Vai se enforcar, porque não tem lógica isso. Agora, aquele que sobreviver, eu sou sério, eu sou digno, vai. Então, o jovem, e eu vou falar outra coisa. E o jovem de hoje, ele é lindo. Você conhece algum adolescente feio? Não existe. Quando eu era jovem, uma negaiada feia, brother. Pô, tinha que usar black. Os neguinhos hoje estão usando tudo cabelinho bonitinho, cabelinho esticado. Pô, os caras é tudo bonito, velho. Muito bonito. Eu tô falando isso porque eu tenho 2 filhos. Os caras é bonito. Cara, eu conheço o Marquinho. Cara, o cara é bonito. É tão bonito que o cara não sobreviveu muito tempo solteiro. É, meu filho. Eu conheci o Marquinho, cara. Me apresentaram o Marquinho. Tá casado há 3 anos, filho. Um beijo, pai te ama. A educação do Marquinho é uma Amo coisa. também a Alexia e a Suelen, que senão a casa cai, Que né? eu tive o prazer de conhecer que o Marcos me apresentou. Ó. Me mandaram entregar um negócio pro Marquinhos, está de frente de casa. Você vai chegar e entregar pra ele. Cara, que cara educado. Tá de brincadeira que eu com aquela idade eu tinha toda aquela educação. Hoje eu não consigo ser educado. Hoje pra falar com vocês aqui gesticula e cara, que desespero. O moleque tem uma elegância, cara. Então, desculpa, eu não conheço adolescente feio hoje. E outra, eles têm mais talento do que eu quando tinha a idade deles nisso aqui. Cara, será que aquilo ali não é cantada? Será que aquilo... Hoje está um pouco diferente. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque amanhã o negro, ele não vai ter mesmo espaço que tem hoje. Isso vai acabar, esse espaço. Meu, você... Se nós não cuidarmos... Um negócio que eu já discuti com o Fernando, já discuti com outras pessoas, a gente tem que aproveitar esta mudança, essa virada e criar o paradigma, porque daqui a pouco vão falar isso tá normal, ter o negro de estimação, porque hoje nos Estados Unidos estão revendo, inclusive, muitas ações afirmativas. É só olhar na internet, é só ler algumas revistas, que nem a gente lê, é comum aí, algumas revistas americanas. O país lá fora, lá. Pronto, você já falou, americano. Tá vendo? É só a gente ver. Então a gente tem que realmente aproveitar essa mudança e estabelecer paradigmas do que é e de como o negro tem que ocupar o seu espaço, porque vão daqui a pouco dizer que não, mas já foram feitas as ações afirmativas, já foram... Continua essa linha de raciocínio, que isso é muito perigoso. Então, mas eu preciso passar isso para esses que eu tô falando que são bonitos. Fernando, eles são bonitos mesmo, mas eles precisam saber disso, porque eles precisam criar os filhos deles também sabendo disso. Porque não é os meus filhos que vão passar por isso, são os filhos dos meus filhos que começa a ter uma mudança e sentir essa mudança. Isso vai mudar. Isso vai mudar, se não cuidar. Se não cuidar. Com que...
Eu vou dizer isso porque eu fui criado e eu ia até ali. É o que eu falei. No começo da entrevista aqui, eu comentei. Os professores me chamavam de banana. Hoje pode? Não pode. Não pode. Então é mais ou menos por aí. Sei que cria uma cumplicidade e tal, né? Mas com criança eu acho muito difícil. Com criança é muito difícil. Mas deixa eu voltar num ponto aqui, é o seguinte. Você já trabalhou em diversas emissoras, trabalhou em diversos programas. Me fala uma coisa. Qual que é mais difícil, qual que é mais fácil? Fazer uma novela, fazer um programa de jornalismo, trabalhar nesse programa. Qual programa que é mais difícil fazer e as diferenças, né? Vamos fazer 3 colocações. Novela, linha de show e o jornalismo, né? Eu acredito que não muda nada de um para o outro. A novela, enquanto está acontecendo aquela cena que você está vendo da novela, atrás aqui dos bastidores tem 70 pessoas cuidando daquela cena. Ah, isso é... Tem 70 pessoas ali cuidando. No jornalismo, é menor. É 2 pessoas falando, algo que já tem, está no TP, o texto, soltou, acabou. Então, lá atrás, deve ter 5, 10. Aqui na frente deve ter 5, 10, mais a técnica. Então, mais ou menos por aí. A gente vê que... A gente fala do futebol, por exemplo. Lá, o futebol, você só vê um camarada narrando e 2 comentando na beira do campo. O que tem de profissional não está escrito. E agora transmite pelo tubo, né? Não é? E nós temos 30 câmeras dentro Então são 30, no mínimo, 30 operador. Mais o assistente. Entendeu? Então lá na televisão, igualou as 3 coisas que eu te disse. O jornalismo, a novela e a linha de show. Linha de show, quando ela é ao vivo, é sensacional. 1, 2, que aconteceu do jeito que aconteceu, ficou no ar. Então, é legal. E quando é gravado, meu irmão? Gravou, meu irmão. Para, que não valeu. Para. Eu tô quase pedindo pra técnica. Para um pouquinho aí. Para um pouco, porque eu não... Tô perdido aqui. Não, imagina. Então, Imagina, aí você pede pra técnica parar. A técnica vai falar, não pode, filho. É ao vivo, como é que você vai parar? E já vi isso em Merchan. Merchan, num programa ao vivo... Primeira vez da mulher. Fulano é marido e é da televisão, queria colocar a mulher na televisão e tal, ela vai fazer um merchan. Ela começa a falar do produto. Quando ela roda o produto, começa a falar, esqueci, corta. Apresentadora, esperta, inteligente, sábia. Eu não conheço nenhuma apresentadora melhor do que a Sônia Abrão. Entrou, conduziu o negócio e acabou. Tiraram ela de lado e conduziu. Né? Se a Sônia Salvou. Abrão, se a Sônia Abrão vê um negócio desse, talvez ela vá lembrar disso. A mulher foi e ela... E ela sempre fez isso, sempre. A Sônia Abrão tem uma malandragem com televisão. E aí aí eu digo para vocês, essa semana eu vi outra emissora mostrar ela fazendo uma entrevista com um cantor. Outra emissora. E o cantor se fechou a mão, falou, não, eu não sou gay não, cara, qual que é? Entendeu? Então, e aí mostrou, era ela que estava conduzindo essa entrevista. Então ela não é de hoje, ela fez chacrinha. Então, assim, é uma pessoa... Então quando a gente fala de algumas pessoas, você vai ter que usar um termo de que me respeite, ou respeite ter chegado onde eu cheguei. Né? A canção diz, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, aí essa mulher tá no... Né? Respeita e quando a gente fala em condição de estar... Tá bem assim, Fernando? A coisa tá... Tá, não, pode continuar ao vivo. Senhor. Não, eu percebi que você gosta mais de fazer programa de show. Já viu, né? Será que eu tô certo? Já viu. Porque, na verdade, assim, cara, se olhar pra cara do Jô Soares e ver a forma que ele conduzia um programa é uma coisa legal. Se olhar pra cara da Sônia Abrão e ver do jeito que ela conduzia, eu tenho uma foto que é eu, a Sônia Abrão, que eu acho as 2 melhores apresentadoras, e a Gabi. Então, a Gabi é uma excelente entrevistadora. Eu não sei porque que tá fora da televisão, que é aquilo lá que você perguntou lá atrás. Agora, imagine fazer uma foto do jeito que vocês estão aí, eu no meio das 2. Show de bola! Coisa maravilhosa. 2 pessoas inteligentíssimas. Então, linha de show é uma coisa sensacional. É aquilo que eu falei, uma novela de época é ótimo. Você vive em outro mundo. Você volta no tempo. Você entra numa cidade cenográfica e todos vestidos de uma forma, você fala, cara... Meu avô viveu essa época. Entendeu? Então, é uma coisa que... Banana tá falando dessa magia toda que ele se emociona. Eu tive
duas coisas que me ocorreram aqui. A primeira foi que eu eu levei um atleta para ser entrevistado pelo Jô Soares, quando eu trabalhava na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ferraz. E também, assim, foi de uma gentileza o diretor William Van Verelt no tratamento, diretor do Jô, realmente que diretor. Willem. Né? Willem, nossa, que diretor. E aí o meu entrevistado deixou de falar algumas coisas importantes. E aí eu fui tentar falar com o Jô se dava para fazer um outro bloco. O Jô me recebeu no camarim também com uma educação, com uma gentileza que assim, que falta faz o Jô neste mundo, que falta faz o Jô, que falta faz um Chico Anísio, que falta faz, olha, é fantástico. Mas eu vi o Banana chegar para mim e falar: Marcos Alexandre, vem aqui comigo aqui, porque tem uma madeira aqui. E o Banana olhou a madeira no chão e falou: daqui vai sair um carro de boi. Eu falei: como assim vai ser? Isso aqui eu tenho que fazer um trabalho, é um carro de boi que vai sair, isso aqui é o fundo de um estúdio, ele que sabe melhor do que eu, é um cenário, e aí eu vou te ajudar a riscar aqui, ó, porque vai desenhando aqui, eu quero a sombra, e eu já vou cortar e eu vou montar. Fernando, eu vou falar um negócio. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava desenhando aquilo que estava dentro da cabeça do Banana e ele estava me mandando. E eu fui desenhando. Quando aquilo estava desenhado, eu olhei e falei: não, essa prancha de madeira não vai virar um fundo de nem aqui nem na China. Daqui a pouco veio o Banana com a serra tico-tico, chamou fulano, chamou Beltrano, levantou. Meu, é um carro de boi com chapéu, com boiadeiro, conduzindo. E isso serve para quê? Para fazer o fundo, você vai explicar melhor, do cantor, do apresentador que tinha que estar na frente daquilo. Não, mas assim, outra coisa, tudo é planejamento e organização. Mas já teve um momento que você teve que inventar uma coisa assim, tem que sair isso aí pronto. Isso que ele falou é uma das coisas. No programa do Geraldo Meirelles. Olha. Era um cavalo em pé. E era o fundo do cenário. O cantor entra na frente disso aqui. E aí essa madeira que ele falou, que é um compensado recortado com o cavalo e tal. E na frente tem um papel manteiga, um vegetal, papel vegetal. É um transparente, é uma coisa. E atrás disso vai uma luz. É a sombra do cavalo que reflete nesse transparente. Cara, isso aí é uma coisa. A sombra do cavalo. É a sombra daquele negócio que a gente fez. Vai no vegetal, no papel manteiga, é ele que dá todo um efeito e tal. Tem pequenos efeitos, né? Os efeitos Hollywood, né? Mas o efeito disso aí que ele falou, eu não sei se é mais ou menos por aí, mas isso é uma coisa sensacional. Poderia dar errado, tá? Poderia dar uma coisa errada. E quando deu errado? O que você fez? Algum dia deu errado? Você pegou e falou: putz, grila, todo mundo pensou nisso. Sabe qual é o lance de você ser o pequeno? É porque se der errado, quem assume é o maior. Né? Você já viu isso? Tem um diretor, tem um cara... Cara, eu já vi isso até com um apresentador. Apresentador que chegou na televisão e ele veio de novela e colocaram ele no rabo de foguete, você que vai apresentar o programa, que hoje ainda está no ar, e ele não falava. Ele gritava. Começa a gritar e começa... e aí foram corrigindo. Teve que fazer 10 programas, deixar os programas lá encostado, que é gravado, os primeiros, e começar a fazer uns novos programas, e os novos o cara vai melhorando, vai melhorando. Nós fizemos isso na Escolinha do Barulho. A Escolinha do Barulho a gente teve uns 15 programas que foi encostado. E depois que começou, por quê? Ele amadurece, fica bom. Então, o erro é muito na cabeça do diretor. O diretor, ele cria sabendo que vai ter um erro, então vou começar por aqui, tá? Vou mudar isso, e é isso que acontece. Eu não vou permitir... O primeiro programa gravamos e já entrar no ar. Deu caca, o programa tá feio, é verde, né? Tem que ter um piloto, tem que ter um piloto. E... Esse é o nome que se usa nos primeiros, viu, Fernando? Sim. Ou aquele que a gente faz o teste, é piloto.
É esse o nome. E, Cláudio, fala uma coisa pra gente, agora sobre racismo. Dentro da televisão, há racismo? Racismo tem em todos os lugares, Fernando. Eu até mudei o meu tom de voz aqui, eu vou voltar e vou aumentar novamente. O racismo nós encontramos em todos os lugares. Hoje e ontem. Hoje e ontem. Hoje e ontem. E o maior racismo, eu vou repetir, é aquele que consegue constrangê-los, fazer com que você perca a paciência só com a forma de pensar. Ah, Fernando, eu chego aqui na mesa, aqui, eu sei a forma que você está me tratando, cara. Então, Fernando, você me recepcionou lá fora. Quando você chegou, você me recepcionou, me tratou de uma forma sensacional. O cara que já... Bom, o papo tá muito bom. Tá muito legal. Mas, né? Eu não deixo encerrar. E eu saí da televisão, Fernando, e fui pra política, cara. Faltou você falar sobre isso. Mas- Muito bem, o Marcos perguntou, cortei, né? E eu, Não, imagina. e você não cortou, foi eu que eu começo, né? É, Está à disposição a pergunta aí. Não, mas tá aí, agora já tá falando. Conta aí, você saiu da televisão e foi pra política fazer o quê? Como candidato? É o seu perfil ser candidato? É o seu perfil o quê? Na cidade, um prefeito assumiu e chegou pro presidente da Câmara e falou assim, que era meu amigo particular, e falou, eu quero, aí usou o termo banana, eu quero banana com nós. E aí foi aonde a dona Regina brecou e falou, ei, calma, espera lá. E eu fui. Não deu certo, mas algumas coisas se aproximaram depois e outras coisas deu certo. O muito legal de tudo isso é sair de lá do bairro, ter pisado no barro, eu pisei na lama, né? E hoje eu sou rico e milionário por ter 2 filhos lindos e uma esposa com mais de 30 anos de casado. Então isso nos enriquece, nos deixa com valor, né? E fugir da política, né? Tá fugindo, mas você fugiu da política ou hoje você ainda atua? Hoje eu estou na política da seguinte forma. Eu sentei com um vereador, um candidato a vereador, e é vereador na cidade, que ele quer saber o que eu posso fazer por ele. E um candidato a prefeito também, muito forte, né? Provavelmente é o próximo prefeito, e independente do que ele falar para mim, eu vou com ele. Porque É uma assessoria política. o governo não pode contar comigo, não. Porque eu não vou. Eu não aceito o governo. Eu não aceito o governo. É um governo que eu não aceito. Então, o outro já ganhou. Se o outro falar assim, cara, obrigado, tapinha nas costas, ele ganhou, porque eu vou com ele. Ele ganhou. Estou sendo leal, eu vou com o outro candidato. Sim. Né? É como nós vimos a foto ali fora do presidente da República. Que Sim. coisa maravilhosa. É saber que eu tenho um presidente da República, é poder dizer bem e falar assim para vocês, ó, tá bom, pode ser que eu não sou o atual presidente, mas eu tenho que orar e tenho que estar torcendo para que tudo dê certo com o nosso presidente. E isso eu vou transferir para esse candidato a prefeito. Cara, eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder, orar e ter certeza de que ele é o próximo prefeito. Da mesma forma que nós conseguimos fazer um prefeito lá atrás, da mesma forma que conseguiu fazer o vereador algumas vezes, né? Isso é gostoso. E assim, eu por trás, eu sou um camarada que dou sorte. Eu consigo. Aquele que eu aponto, vai. Então aponta para nós dois. Uma mão. Isso aí, ó. Pronto. Ô, Mancha, é o seguinte, eu tenho uma última pergunta pra você. Pô, você ia encerrar, Fernando. Não tem jeito. não né? deixou? Não tem jeito. Não deixou? Eu tenho uma última pergunta que é a seguinte. A internet, ela tá aí, é daqui pra frente, e ela se tornou muito forte a partir dos anos 2003, por aí que eu fui percebendo. Muito bem. Qual o impacto disso na TV? A TV tende a migrar, ficar só na internet, ou esse grande sistema que você trabalhou, que é desse jeito, vai permanecer? Eu estou um tempinho fora da TV, e sabe o que eu percebo? Que a internet é a coisa do momento. Porque a televisão está pegando o que está acontecendo na internet e trazendo para dentro da televisão. E o contrário também. Não vejo. Eu não vejo, não. Eu vejo eles buscarem lá, por quê?
o público do programa Y, ele é medido por idade. Vamos medir aqui a idade. Essa idade não vai para a internet. A internet tem idade, né? E aí esse programa, aquilo que aconteceu na internet é interessante, cara, que coisa legal. Mas aí a televisão entende que é legal, entende que é bom, entende que é bonito e é perfeito, mas o velho não vai até lá. O que ele faz? Ele pega da internet e traz para a televisão para que o velho possa ver. O jovem não olha para a televisão quando é isso, porque ele já viu esse conteúdo, já subiu esse conteúdo, o jovem já viu. Você está vendo hoje o SBT, para falar uma coisa recente, contratou uma batelada de influencers. Perfeito. E está colocando na programação. E o patrão falou sobre isso essa semana, viu? Aos 93 anos dele, ele foi entrevistado Que é um e ele comentou, visionário. ele citou até o nome dessas pessoas aí. Não, ele com 93 anos continua sendo o cara. Ele continua sendo o cara. E fabricou. Porque eu vou falar uma coisa. A Patrícia tá sensacional. Um gigante. A Bravanel é uma gigante. Entendeu? Foi muito bem criada. Entendeu? Então acho que a internet hoje ainda é assim. Mas amanhã é o boom. Amanhã, não tenha dúvida que... E outra... A televisão hoje é a internet. Você perguntou, né? Eu falei que não. Mas, assim, era isso que você estava perguntando? Porque você vê que depois de um certo momento da pandemia, que a pandemia ela mudou nossa vida em algumas coisas, Sim. depois da pandemia, o cara gravava de dentro da casa dele com um celular. O iPhone 14 virou. Sim. Não precisa daquela câmera de $150 mil mais. E posso rivalizar com um programa que está 10 anos no ar. Então, o cara da casa dele, ele mandava via internet para a emissora, a entrevista, rolava a entrevista, o cara da casa dele fazia o programa, né? Da casa dele ele estava fazendo o programa e estava rolando. Isso é complicado para profissional de televisão, porque o profissional de televisão, a emissora ali, ela tem 10 naquela área. Como entrou a pandemia, vai trabalhar só 5 e 5, quando voltou, né? Tá. Trabalhar 5 e 5 descansa, e aí no outro dia 5 e assim... Né? Era dessa forma, ímpares trabalha 5 e pares trabalham os outros 5. Descobriu o quê? Que não precisa de 10. Hoje não precisa de 10 naquela área. Câmera hoje, o operador não precisa estar com 5 operador. Põe uma câmera travada, certo? Manuseando o Sim. robozinho lá, que eu fugi o nome. E aí? Acabou o profissional. Não precisa. Agora precisa de um lá que ele corre quando... Se é que apresentador sai do lugar. Se for jornalismo, tá tudo travadinho e tudo... Pronto, já era, não precisa. Tem um diretor de TV? Tem um diretor de TV. Te cortou, já era, tchau. Abraço. Então... Aí a internet hoje, ela grava. O conteúdo, ele é editado por um programa que tem. Seu celular tem esse programa, você vai lá, editou e tal, e mandou. Sim. Entendeu? E aí nós que somos velhos de televisão, eu não sei editar. Eu não enxergo nem... Eu tenho que usar o óculos para ler a mensagem que eu recebi. Não faço nada. Né? Por quê? Porque o velho não faz. Aí eu chamo o Vinícius, Kaique. Ô, mano, chega aí. Sim. Eu aprendi com a mãe deles falou, Vinícius, ô Kaique, chega aí. Então... É o jovem, cara. Mas aí, em outras palavras, a internet vai engolir a TV? A TV engoliu o rádio? Não? Então a internet não vai engolir a TV. Mas a internet é diferente. É outra dimensão, é outro patamar. Eu acho que diminui muito como diminuiu o rádio. O rádio não tem mais, né? E a TV também, ela não vai ter todo essa hegemonia, né? Tá diminuindo já. Já vai diminuindo. O jovem não para na TV. Eu não sei se eu tô certo em dividir entre jovens e o velho, mas eu me tornei um velho e aí eu sei o que é ser velho. Entendeu? Isso é gostoso, pô. É uma qualidade sensacional de ser velho. E nós nos colocamos numa posição de que isso eu não posso, isso eu não faço. E o velho, antigamente, ele criticava a televisão. Essa coisa... Até religiosos diziam, os religiosos... Não podia ter televisão em casa. Ah, você tá louco. E o religioso dizia assim, ó, isso é coisa do
Outro lado, cara. Como é que vai colocar uma caixa na sala e o povo fica olhando para dentro da caixa? Não, isso é coisa louca. Porque o rádio tava ali, lavava a louça, limpava, entrava debaixo do carro na oficina e tava todo mundo trabalhando. Mas quando colocou a televisão, o povo parou e olhou para a televisão. Pronto, o povo religioso falou, isso aí é coisa do... Não. E hoje também. Dizem que a internet é uma arma, cara, bem usada, é excelente. Né? Então ela vai ser a mesma coisa, Fernando. Entendi. Vai ser a mesma Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Marcos mais que uma agradeço. vez, muito obrigado, e ao Cláudio. Cláudio, foi um prazer. E assim, contamos com você para próximos programas. Com certeza. Ó, obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horário que você está assistindo, mas entenda bem. Sou um homem negro, tenho vitiligo, estou usando uma camiseta branca porque não deixaram eu trocar a roupa. Não, vai usar essa mesmo, tá? Então, se você tem uma deficiência física ou é cego, eu estou desta forma, ok? Fernando, foi você que me ensinou isso, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. A gente que agradece. É um prazer. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.